Senhor, que os teus passos orientem os meus, e enquanto piso a terra, faz com que os meus pensamentos estejam voltados para o céu. Amém. Livro do Céu, volume 11, capítulo 3. Jesus diz que, em sua vontade, todas as coisas têm o mesmo valor e fala da sua vontade. Continuando o meu estado habitual, diz a Luísa, e que o seu estado habitual era de estar no seu quarto na cama, como quis Jesus. Ela diz: O meu sempre amável Jesus veio e eu disse-lhe: Diz-me, ó Jesus, como é que depois de ter disposto a alma a sofrer e de que ela, conhecendo o bem que há no sofrer, ama o sofrer e sofre quase com paixão, e quando crê que o seu patrimônio é o sofrer, no mais belo você lhe tira este sofrimento? E Jesus diz para Luísa: Minha filha, o meu amor é grande, o meu regime é insuperável, os meus ensinamentos são sublimes, as minhas instruções são divinas, criadoras e inimitáveis. Então, para fazer que todas as coisas, sejam grandes ou pequenas, sofrer ou gozar, sofrimento ou alegria, coisas naturais ou espirituais, todas elas adquiram uma só cor e tenham um só valor. Permito que, quando a alma se treinou a sofrer e chega a amá-lo, eu lhe faço passar o sofrimento como propriedade na vontade, assim que, cada vez que eu lhe mande o sofrimento, tendo a propriedade, as disposições na vontade, se encontrará sempre disposta a sofrer e a amar o sofrimento. Assim que eu olho as coisas na vontade, e então é para a alma como se sempre sofresse, apesar de que não sofra, e a fim de que o gozo tenha o mesmo valor que o sofrer. Os momentos alegres, os momentos de alegrias, tenham o mesmo valor que o sofrimento. E o rezar, o trabalhar, o comer, o dormir, em suma, tudo, porque o todo, que é Jesus, está em si. As coisas são da minha vontade. Tudo acontece pela vontade de Jesus, vontade de Deus, para fazer que quaisquer que sejam as coisas, tenham um só valor. Permito que a alma se eduque e todas as coisas se eduque a todas as coisas em minha vontade, com santa indiferença. Assim, para a alma, parece que enquanto eu lhe dou uma coisa, logo a tiro, mas não é verdade. Pois bem, é que, em um princípio, quando a alma não está bem adestrada, sente a sensibilidade no sofrer, no rezar, no amar. Mas quando, com o adestramento, passam como propriedade na vontade, cessa a sensibilidade. Mas ao chegar-lhe a ocasião de ter necessidade de servir-se destas propriedades divinas que lhe fiz adquirir, com passo firme e com ânimo imperturbável, põe-se a exercitar-se na ocasião que se apresenta. Por exemplo, apresenta-se o sofrimento, então encontra nela a força, a vida do sofrer. Deve rezar, encontra nela a vida da oração.
E assim de todo o resto, diz a Luísa. Segundo o que Jesus diz, a mim me parece assim. Suponhamos que eu tenha recebido um dom ou um presente. Enquanto não me decida onde devo guardar e conservar esse dom ou esse presente, o olho, o aprecio e sinto uma certa sensibilidade em amar esse dom. Mas, se o conservo sob chave, não vendo mais, a sensibilidade cessa. Mas, não por isso, posso dizer que o dom já não é meu. Ao contrário, certamente é mais meu porque o tenho sob chave, enquanto ao princípio estava em perigo de que me roubassem. E Jesus, acrescentando, continuou: Em minha vontade, todas as coisas se dão a mão entre elas, todas se assemelham, todas estão em sumo acordo. Assim que o sofrimento dá lugar à alegria e diz: Fiz a minha parte na vontade de Deus, faz agora a tua. E só quando Jesus quiser, me porei de novo a trabalhar. O fervor diz à frieza: Tu serás mais ardente que eu, se te contentares em estar na vontade do meu eterno amor. E assim a oração vai dizer ao trabalho, o sono vai dizer à vigília, a enfermidade vai dizer à doença. Todas as coisas entre elas, parece que uma cede o seu lugar à outra para estar em ato, mas todas têm o seu posto distinto. Além disso, quem vive, quem vive em minha vontade, não é necessário que faça o caminho para pôr-se em atitude de fazer o que eu quero, senão que, como cabo elétrico, se encontra já em mim fazendo o que eu quero. Obrigada a Jesus por estas palavras, por estes ensinamentos. Quem vive na vontade de Deus, na vontade e em comunhão com Jesus, não é preciso ficar atenta e alerta em atitude de querer fazer tudo, de querer fazer as coisas, o que Jesus quer. Tudo fica interligado com Jesus. Quem faz a sua vontade, essa é a mensagem que me fica desta passagem, desta compreensão. Certamente Jesus falará com cada um ao ouvir este áudio, né? Jesus falará também contigo, te fará compreender algumas coisas nessa passagem, não é? Então, do que eu compreendi, ao fazer a vontade, né? Estar unida com a vontade de Jesus, tudo fica interligado. Não precisamos de nos pôr, não é, à disposição de fazer isso ou aquilo, de ter isso, não é? E ter aquela sensação de que, eu tinha isso e agora sinto que não tem. Estava dessa maneira e agora já não estou dessa maneira, não é? Então, tudo para Jesus fica interligado e cada coisa, não é? Dá lugar, cada coisa tem o seu espaço, não é? Tem o seu lugar para acontecer. Há momentos que temos sono, não é? Há um momento que estamos numa vigília, estamos a vigiar, mas depois, o que acontece? Não é? Vem o sono. Ou então já dormi bastante, depois tenho que estar em alerta, não é? Tenho que vigiar. E depois, na situação, por exemplo, de uma enfermidade. Tens a enfermidade, mas depois aquilo termina, não é? Vem a saúde, não é? Ou vice-versa.
não é? Estás a fazer a tua oração, mas depois, não é? Sabe que tem depois a seguir fazer um trabalho, não é? Então, não estamos continuamente só a fazer oração, não estamos continuamente só a trabalhar, não estamos continuamente só a dormir, não estamos continuamente só a vigiar, não estamos continuamente só doentes, não estamos continuamente só com saúde, não estamos continuamente só com fervor, não é? Que de vez em quando vem a frieza. Então, não se preocupar, não é? Com isso que são coisas que acontecem estando unido a Jesus, não é? Tudo o que tivemos que fazer, às vezes parece que não estamos a fazer nada, mas estamos unidos e estamos a fazer, não é? Então, é para ficarmos descansados em relação a isso, porque é como o que, como fala Jesus aqui no final, não é? Há um cabo elétrico, não é? Quando estamos unidos a Ele, fazendo a sua vontade, não é? Então, há essa união perfeita, é como que um cabo elétrico, não é? Que está, os fios todos estão unidos, não é? Nesse cabo. É um cabo que está composto por muitos fios, não é? Então estão todos ali interligados uns nos outros, não é? E nós estamos unidos com Jesus. Quem fizer a vontade de Jesus, não é? Se encontra sempre em Jesus, fazendo sempre o que Jesus quer, não é? É que a gente pensa que somos nós. Não, estamos na união com Jesus e é Ele a fazer em nós, não é? Fazer conosco, a fazer em nós tudo quanto vamos fazendo. E a Luísa aqui, pelo que eu percebi, ela gostava muito do sofrimento porque ela viu, não é? Os benefícios que Jesus lhe apresentou em relação ao sofrimento. Então ela disse sim, para o bem da humanidade, para o bem dos meus irmãos, para te ajudar, te aliviar também no teu sofrimento, para que não castigues a humanidade, quero eu sofrer. Então ela se metia disponível para poder sofrer o que fosse preciso, não é? E assim ajudar Jesus. E é um momento que ela sentia, parece que não tem sofrimento nenhum, que não estava a sofrer. E então ela perguntou, não é? Questionou a Jesus, não é? Então você me dá, não é? Essa graça de poder te ajudar no sofrimento, de poder eu também sofrer os teus sofrimentos. Mas parece que eu sinto que você me tira isso. Mas como é que é isso? O que é que acontece, né? Então ela questiona Jesus aqui e em outros momentos também, coisas que ela não entende e não compreende, né? Questiona Jesus, não é? Então Jesus fica a explicá-la como é que as coisas se processam, não é? Ela sente, parece que não está a sofrer e não está a fazer a sua missão de ajudar Jesus no sofrimento, não é? Mas se o sofrimento cessa, tem uma razão de ser. Não significa que Jesus tirou dela, não é? Essa graça, essa união de poder sofrer junto com Ele, de poder ajudá-lo no sofrimento, não é? Não. Parece que não estás a sofrer, mas a graça está ali do sofrimento, não é? Parece que não sentes nada, mas não te preocupes, tu estás ligado a mim, não é? E não te preocupes que isso está ali presente. Só que tem tempos, não é? As coisas vão dando lugar às outras. Naquele momento, Jesus permitiu que ela não sentisse, não é assim, sensivelmente, não é? Como a Luísa acaba por explicar depois de Jesus falar com ela, explicar tudo, ela então percebe, não é? E na sua maneira aqui, ela nos dá o exemplo, né? Porque nem sempre é fácil compreender a linguagem de Jesus, não é? Se ele não nos dá sua luz de compreensão, para podermos entender diretamente o que ele diz, a gente não consegue compreender. Então a luz aqui já nos facilita um pouquinho, não é? Nos resume o que Jesus quis explicar com tudo isso, não é? Que cada coisa dá lugar à outra para acontecer, não é? A enfermidade, a saúde, o trabalhar, não é? O fervor, a frieza, o sono, a vigília, não é? Cada um dá o seu lugar ao outro e ele explicou de maneira diferente. E a luz, então, para nos fazer compreender, ela diz assim: segundo o que Jesus diz, a mim me parece assim, né? Suponhamos que eu tenha recebido um dom, né? Um presente. E enquanto não me decida onde devo guardar e conservar este dom, né? Este presente,
eu fico o quê? Fico a olhar, aprecio, sinto uma certa sensibilidade, porque tenho esse presente, né? Tenho o domínio desse presente, estou a vê-lo, estou a tocá-lo, né? Está comigo e eu amo, não é? Esse dom, esse presente, gosto de o ter. Mas depois, se esse presente for conservado em 7 chaves, ou em uma chave, ou guardado num sítio com chave, já não vai estar à minha vista, não é? Eu já não vou sentir o presente, eu não vou poder ter essa sensibilidade, não é? Não vou poder ver, não é? Mas não quer dizer que com isso me foi retirado o presente, apenas está ali e está guardado, não é? É teu na mesma, né? O presente é meu na mesma, está ali, só que está guardado, já não está à vista como estava antes. Então não quer dizer que isso já não é meu. Pelo contrário, é meu, não é? E está muito mais bem guardado, está bem conservado, porque ali fechado a chave, não há perigo de ser roubado, não é? Então, quando Jesus dá uma coisa, quando Jesus nos une a Ele, nos dando um dom dele, então, e decidindo viver essa vontade de Jesus, né? Unindo a nossa vontade com a vontade de Jesus, ou então deixar desaparecer a minha vontade para fazer a vontade de Jesus, então tudo está lá. Às vezes parece que não, mas está lá, né? Então, a Luísa tenta aqui nos explicar, né? Nos dar assim esse exemplo do presente. Então, Jesus é maravilhoso nos seus ensinamentos, nas suas instruções, não é? Como ele fala mesmo aqui em cima, no princípio do texto, as minhas instruções são divinas, não é? São criadoras e inimitáveis, né? É maravilhoso. Então, louvado seja o Senhor por todas as coisas. Assim seja. Amém. Jesus, eu confio em ti.